Pessoal, nós vamos estudar com vocês agora o princípio da insignificância e também da adequação social, decorrência lógica da lesividade. Vamos lá, então, princípios super importantes aqui, tá? Princípio da insignificância, da adequação social. Bom, começando pela insignificância. Qual é a origem desse princípio? Bom, você deve estar pensando, tá, nós estamos no direito penal. Então, deve ser um princípio que tem origem lá nos primórdios do direito penal. Se você respondeu assim, parabéns, você errou, não tem nada a ver. Prevalece que esse princípio tem origem no direito civil. Mais precisamente no direito romano. Tem uma expressão em latim que é essa, ó, de minimis non curat praetor. Significa que o pretor, né, o judiciário, não deve se preocupar, não deve cuidar de coisas mínimas, de coisas pequenas, de coisas insignificantes. Então tem origem no direito civil. E quem foi o responsável, então, pela introdução no direito penal? Aí, o maior penalista da atualidade, o penalista alemão Klaus Oxin. Cuidado que nós temos expressões sinônimas desse princípio. Então, o princípio da insignificância é a mesma coisa que bagatela própria ou crime de bagatela. Então, se apareceu na sua prova crime de bagatela ou bagatela propriamente dita, bagatela própria, é o princípio da insignificância introduzido no direito penal por Klaus Oxin e que tem origem lá no direito romano, de acordo com a maioria da doutrina. Qual é a natureza jurídica desse princípio? Aqui entra uma situação importante que a gente vai trabalhar com vocês, então. Natureza jurídica. O que significa isso, né? O que significa esse princípio? Quando a gente estuda o crime, um dos conceitos de crime é o conceito analítico, né, estruturado de crime. O crime ele é dividido em fato típico. Esse fato tem que ser também ilícito e praticado por um agente que tenha culpabilidade. É a teoria tripartite, que é a que prevalece, porque são 3 partes, do conceito analítico de crime. Fato típico, ilícito, praticado por alguém que tenha culpabilidade. O fato típico ele tem 4 elementos, como regra. A conduta do agente, o resultado, o nexo causal, que é justamente o liame aqui entre conduta e resultado, e a tipicidade. Pessoal, a tipicidade, modernamente, fala-se em 2 tipicidades. Uma tipicidade formal e a tipicidade material. O que significa a tipicidade formal? Tipicidade formal significa que o fato tem que estar previsto como infração penal, né? Então, estamos aqui no plano abstrato. Tem que estar previsto na lei como uma infração penal. Exemplo, fácil da gente ver, o furto. Está lá no artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Mas não basta estar previsto na lei como crime, tem que ter tipicidade formal e material. As 2 têm que estar presentes. E o que significa a tipicidade material? Que tem que haver uma efetiva lesão ou um efetivo perigo de lesão a quê? Ao bem jurídico, que é tutelado pela norma. No furto, por exemplo, o bem jurídico tutelado é o patrimônio. Então, tudo isso tem que ser analisado quando você vai descobrir se houve ou não crime. Se temos um fato típico, ilícito e culpável. Para ter um fato típico, a gente analisa nessa sequência, primeiro vê se é típico. Se ele é atípico, não há crime. Depois a gente vê se ele é ilícito, contrário ao ordenamento jurídico. Se é típico, mas não é ilícito, também não há crime. Por exemplo, praticou um homicídio, fato típico, em legítima defesa, não é ilícito. Exclui a ilicitude. E depois a gente analisa, se for fato típico e ilícito, se o agente era culpável. Por exemplo, se ele era maior de 18 anos, se ele sabia que era crime aquela conduta, por aí vai, tá? Bom, dentro do fato típico, a gente vê então se teve conduta, se tem um resultado, se tem um nexo causal, e aí, por fim, se tem tipicidade, se é previsto na lei como crime e se houve na prática efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, é aquele caso, o camarada
que foi até um supermercado e subtraiu um pacote de bolacha. Aí tem a discussão, bolacha ou biscoito, né? Então subtraiu um pacote de bolacha. Está indo embora, a polícia pegou ele. Pessoal, esse comportamento humano indesejado na sociedade, ele encontra no plano abstrato ali tipicidade formal? Sim, essa conduta ela se ajusta perfeitamente ao 155 do Código Penal. Ele está subtraindo para si coisa de terceiros, né? Coisa alheia que é móvel. Pacote ali de bolacha. Então, temos tipicidade formal. Temos tipicidade material nesse caso? Será que subtrair uma bolacha vai trazer uma efetiva lesão ao patrimônio do dono do supermercado? Não, né? Então, nós não vamos ter tipicidade material, porque a lesão aqui ao bem jurídico ela não é efetiva, ela é uma lesão insignificante. Então, é aqui que vai entrar o princípio da insignificância penal. Então, qual a natureza jurídica do princípio? Está aqui a resposta agora. É causa que exclui a tipicidade material. O fato se torna atípico. Pessoal, então, não há crime. Compreendeu? Embora esteja previsto na lei como crime, embora a conduta praticada no mundo concreto se ajuste perfeitamente àquele tipo penal, no plano concreto causou uma lesão ao bem jurídico protegido pelo tipo penal que é insignificante. Então, o fato é atípico. Porque para ser típico, temos que ter tipicidade formal e material. E a gente analisa primeiro isso, né? Primeiro a gente analisa se tem aquela norma sendo prevista como crime, né? Se não tem um tipo penal, então você nem analisa a tipicidade material. Beleza? Então essa é a primeira observação. Natureza jurídica exclui a tipicidade material, o princípio da insignificância. Então, sob o enfoque hermenêutico, né, sob o enfoque da interpretação, o princípio da insignificância ele é visto como instrumento de interpretação que acaba restringindo o tipo penal. Ele restringe o âmbito de incidência da lei penal incriminadora e afasta a tipicidade material. Isso aqui já caiu em prova. Que o princípio da insignificância ele funciona como uma interpretação que restringe o tipo penal. Tá bom? Agora eu pergunto, ele é previsto em lei? O princípio da insignificância é previsto em lei? Pessoal, esse princípio ele não é previsto em lei. Não é previsto em lei. É uma criação da doutrina e aplicada largamente pelos tribunais superiores. É aplicada em grande escala pela jurisprudência do STF e do STJ, como a gente vai ver. Tá? Cuidado, porque o pacote anticrime, quando ele altera diversos dispositivos do ordenamento jurídico criminal, ele vai fazer menção à insignificância lá no CPP, mas ele não traz conceito de princípio da insignificância, não traz requisitos, então não tem previsão legal. Eu fiz essa observação aqui. Ó. O artigo 28, letra A, parágrafo 2º, inciso 2 do Código de Processo Penal, prevê o acordo de não persecução penal e estabelece que o Instituto, esse acordo de não persecução penal, o ANPP, ele não será cabível em caso de reincidência, não cabe a ANPP em caso de habitualidade criminosa, reiteração criminosa, salvo se a infração pretérita for insignificante. Então, cuidado, ó. O dispositivo aqui, esse artigo 28 do CPP, letra A, ele faz menção à infração insignificante, mas não traz o conceito, não traz requisitos do princípio da insignificância. Então, o princípio da insignificância é uma criação da doutrina e também da jurisprudência. Então, ele é uma causa, que nós vimos, de exclusão da tipicidade material, não prevista em lei. Por isso é chamado de causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Pegou a jogada aqui? O que eu quero que você lembre até agora? Princípio da insignificância. Você tem que lembrar sempre de bem jurídico. O direito penal serve para isso, para proteger bem jurídico. Se estamos falando de insignificância, é porque o bem jurídico ele foi atingido de forma insignificante. Então, embora esteja previsto na lei como crime, nós não vamos ter crime na prática, porque vai estar presente a insignificância penal. Então, a insignificância penal restringe a interpretação do tipo penal, ela exclui a tipicidade material e, como não é prevista em lei, é considerada uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material.
Beleza? Quem tem legitimidade para aplicar o princípio da insignificância? Juiz pode aplicar, promotor pode aplicar, delegado pode aplicar, um policial militar pode aplicar, um guarda municipal pode aplicar a insignificância? Vamos ver isso? De quem é a legitimidade para aplicar esse princípio? Ó, pessoal, o que prevalece é que todos os atores da persecução criminal, inclusive o delegado de polícia, que podem. Isso é majoritário. Então, ó, aqueles que estão ligados à persecução criminal, então seria o juiz, não tenha dúvida, o membro do Ministério Público, não tenha dúvida, aqui não há dúvida. A discussão é se o delegado pode. E o que prevalece é que sim, que o delegado de polícia ele pode aplicar o princípio da insignificância. Por quê, pessoal? Veja, o policial militar pegou o sujeito, subtraiu lá uma caneta Bic da papelaria. O policial militar, então, conduz ele coercitivamente até a delegacia de polícia para que o delegado de polícia, que é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça, ele analise técnica, juridicamente, se houve ou não uma infração penal. Qual é a consequência de nós reconhecermos o princípio da insignificância? Se a gente falar que o caso é insignificante, o fato se torna atípico, não há crime a perseguir. Bom, se o fato é atípico, claro que o delegado de polícia não vai lavrar a auto de prisão em flagrante, não vai instaurar inquérito policial ali nesse caso. Então, o delegado de polícia, imagine, seria um contrassenso. Se não há crime, o delegado de polícia vai prender em flagrante a pessoa, e aí encaminhar para audiência de custódia, às vezes leva mais de 24 horas, o cara tem que dormir na cadeia para chegar na audiência de custódia, para o juiz falar, não, isso aqui não é caso de crime, é fato atípico. Imagina só, você ficar um dia preso, pessoal, né, você reconhecendo a nossa realidade aqui prisional, isso aí é uma mancha que nunca mais você apaga, ainda mais ficar preso por um fato que é atípico, de acordo com a jurisprudência. Então, claro que o delegado de polícia, que é uma carreira jurídico-policial, ele tem o dever de reconhecer a insignificância. Ele é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Então ele vai dizer, peraí, não é o caso de nós prendermos em flagrante, o fato é atípico. Agora, policial militar, guarda municipal, a polícia ostensiva, aqueles que não exercem a polícia judiciária, eles não fazem essa análise. Então, eles têm que, sim, diante de um fato que encontra tipicidade formal, eles devem agir e encaminhar para a polícia judiciária, aí sim, o delegado que vai fazer essa análise técnico-jurídica, é o primeiro garantidor da legalidade da justiça. Tá bom? Então, está aqui uma tabela onde a gente traz um resumo do que a gente falou nessa aula. Insignificância penal, lembre-se, também é conhecida aqui como bagatela própria, ou crime bagatelar, pode aparecer na sua prova, crime de bagatela. Natureza jurídica, o que ela representa no ordenamento jurídico? É uma causa que exclui a tipicidade material, já que não tem uma efetiva lesão ao bem jurídico, e não prevista em lei, portanto, uma causa supralegal. Quem aplica? Delegado, o promotor e o juiz, lembrando que aqui há uma discussão, mas é o que prevalece na doutrina moderna, tá bom? Em que momento nós vamos aplicar a insignificância? Pessoal, se não há crime a perseguir, em qualquer momento. Então, por isso que eu falei, o delegado de polícia não vai instaurar inquérito policial, não vai lavrar auto de prisão em flagrante. Mas se ele achar que não é caso de insignificância, então ele vai agir, o delegado, fundamentadamente, claro, e pode o promotor entender que é caso insignificante, e aí ele vai arquivar o caso. Pode ser que o delegado entenda que não é insignificante, que o juiz entenda que o MP entenda que não é insignificante, então promova a denúncia, ele ofereça a denúncia, mas o juiz entende que é insignificante, ele nem recebe a denúncia. Tudo bem? Beleza? Então, encerramos aqui a parte teórica dos conceitos, do que significa o princípio da insignificância, a sua origem, a sua natureza jurídica. Agora, na próxima aula, nós vamos trabalhar os requisitos que são exigidos pelos tribunais superiores para a gente reconhecer a insignificância e trazer casuísticas e falar também da adequação social. Até lá. Pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar com vocês os requisitos do princípio da insignificância, vamos ver casuísticas, casos concretos julgados pelos tribunais superiores e vamos falar também do princípio da adequação social, que são, vale recordar, a insignificância e a adequação social, decorrência do princípio da lesividade, ofensividade. Então, começando com os requisitos do princípio da insignificância,
Não tem previsão legal esses requisitos, lembre-se disso, é uma criação jurisprudencial, é o STF, que foi o STF que criou esses requisitos, e isso é acompanhado pelo STJ. 4 requisitos cumulativos. Então, os 4 devem estar presentes para que seja reconhecida a insignificância. Primeiro é a mínima ofensividade da conduta do agente. Então, a conduta do agente deve ser de mínima ofensividade. Lembre-se que é a decorrência do princípio da ofensividade, né? Ausência de periculosidade social da ação. O comportamento do agente não deve trazer um perigo para a sociedade. Um reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento. E, por fim, inexpressividade da lesão jurídica causada. Aqui a gente tem um processinho mnemônico que todo mundo ensina, a famosa MARI. Por que MARI? Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Pessoal, os 4 requisitos têm que estar presentes para que seja reconhecida a insignificância, então. Você consegue enxergar claramente aqui cada requisito, a diferença de um de outro? Não, né? Parece um cachorro correndo atrás do próprio rabo. O STF, nos 4, acaba que está dizendo a mesma coisa. Mas essa é uma crítica doutrinária. Mas o que eu quero que vocês memorizem? Esses 4 requisitos. Isso aqui já caiu em prova. Tá? Então, cai na prova objetiva lá. São requisitos do princípio da insignificância. Aí o examinador começa a embaralhar e você sabe que os 4 têm que estar presentes. Tá bom? Joia? Então, o que nós vamos trabalhar agora? Vamos trabalhar casuísticas. Vamos ver aqui alguns crimes onde a jurisprudência vai dizer se é possível ou não aplicar a insignificância. Primeira questão, artigo 28 da Lei de Drogas, a questão do usuário. É possível a gente aplicar a insignificância para aquele que foi surpreendido com pequena quantidade de droga, mas para consumo pessoal? PM abordou o camarada lá, ele tem um pino de cocaína no bolso, que numa situação evidente que é para ele, usuário de drogas. É possível reconhecer a insignificância para ele? Não, pessoal. Nesse caso, vai haver o crime, sim. Olha o que diz a maioria da jurisprudência. O crime de posse de drogas para consumo pessoal, ele é de perigo abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância. Perigo abstrato significa que praticou a conduta, o crime está configurado, não precisa discutir se houve ofensa ao bem jurídico, porque há uma presunção absoluta de violação ao bem jurídico. Quando a gente fala em perigo abstrato, vamos anotar aqui, perigo abstrato significa que há uma presunção absoluta, que não admite prova em contrário, de violação ao bem jurídico. Então, não importa a quantidade, que no caso da lei de drogas é a saúde pública, o bem jurídico protegido. Não importa a quantidade de drogas. Se ele for surpreendido com pequena quantidade de droga, ainda que seja pequena quantidade para consumo pessoal, ele vai responder pelo crime. Além disso, o artigo 28, ele traz em si, ali, pessoal, está íncito no dispositivo a pequena quantidade de droga. Se o camarada ele é surpreendido com 100 quilos de cocaína, não adianta ele falar que é usuário, porque ele vai cair na figura do traficante. Embora não seja só a quantidade de droga o critério que a gente utiliza para saber se ele é traficante ou não, a lei traz os critérios, a gente tem que analisar todo o contexto. Às vezes o camarada está com pouca quantidade de droga, mas ele é traficante. É que a polícia, quando abordou, chegou tarde no local, ele já tinha vendido 100 papelotes, quando chegou ele só tinha 2. Então não é só a quantidade, mas se ele está com muita coisa é porque ele é traficante. Joia? Agora não é porque ele está com pequena coisa que necessariamente ele é usuário. Mas se no artigo 28, então para a gente aplicar o 28, necessariamente tem que ter pequena quantidade de droga. E se a gente aplicar a insignificância no artigo 28, nunca a gente consegue aplicar o crime. Sempre vai ser atípico, e não é essa a ideia do princípio da insignificância. Veja no caso do furto, o exemplo clássico lá da caneta Bic. Nós vamos ter crimes de furto. O sujeito subtraiu um carro, responde pelo furto. Subtraiu uma caneta Bic, presente os requisitos, aí o fato é atípico, é insignificante. Agora, no 28, se a gente reconhecer que a pequena quantidade de droga vai poder admitir a insignificância, nunca você consegue aplicar o 28, porque ali é pressuposto do crime a pequena quantidade de droga. Joia? Pegou o raciocínio? E o tráfico, é possível? Tráfico de drogas e princípio da insignificância? Bom, se nem o usuário pode, né? Conduta do traficante que é mais grave também não vai admitir. É aquela ideia, né? O crime é de perigo abstrato, chamado também de presumido. Presume-se de forma absoluta que a saúde pública foi violada, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
não teria lógica, né? Um crime equiparado aí de ontem, a gente fala, não, esse caso é atípico aqui porque ele tem pequena quantidade de droga, mas é traficante. Então, ó, lei de drogas, esqueça a insignificância penal. Não aplicamos a insignificância para o tráfico de drogas. Tudo que envolve a lei de drogas é significante, vai haver o crime. Tudo bem? Próximo crime. Crime cometido em situação de violência doméstica. E aí? Essa é uma questão que pode aparecer na prova, porque aqui a gente tem súmula do STJ dizendo que não cabe. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, ó, súmula do STJ, não cabe, não se discute, pacífico. Crimes contra a administração pública. E aí? Admite o princípio da insignificância? Vamos imaginar o peculato? Imagina lá, eu sou delegado federal, estou lá no meu gabinete trabalhando, e aí deu 16 horas, falei, puta, vou tomar um café aqui no gabinete do colega do lado. Chego lá, estou conversando com ele, de repente a impressora dele não para de imprimir folhas, já foram 300 folhas, ele já trocou, pôs outra resma, eu falo, caramba, é uma prisão temporária que você está fazendo, uma prisão preventiva, que tamanho de peça é essa? Se bem que, eu vou avisá-los aqui, que na polícia a gente não pergunta esse tipo de coisa, a gente aprende isso justamente por questões de sigilo, de compartimentação. Então, o ideal é nem saber o que o colega está fazendo, porque se for sigiloso e depois houver um vazamento de informação, você vai ser uma das pessoas suspeitas. Mas, para fins teóricos. Então, fala, e aí, o que é isso que está imprimindo aí tanto? Ele fala, meu trabalho de doutorado aqui, 500 páginas, cara. Então, ele está usando folha da administração pública, tinta da administração pública, energia da administração pública. Mas nós podemos considerar isso insignificante? Será que há peculato, desvio? É possível de reconhecer a insignificância nesse caso? Súmula do STJ que vai dizer, olha, é crime, não dá para aplicar a insignificância penal aqui. Tá? Olha o que vai dizer, então, o STJ. O princípio da insignificância, súmula também, ó, cuidado, é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Tudo bem? Porque o peculato, pessoal, vamos imaginar um peculato desvio, o camarada que está usando um veículo, né? O prefeito está usando o veículo da administração pública lá para fazer terraplanagem, um trator para fazer terraplanagem no seu terreno. Ele que tem que dar o exemplo, que é o chefe do executivo municipal lá, acaba agindo dessa forma. Tem crime lá, é um crime contra a administração pública previsto no Decreto-Lei 201/67. O STJ fala, olha, acima de tudo, atinge a moralidade da administração pública, a face moral da administração. Quando você olha e fala, putz, mas onde fica a moralidade da administração pública? Aí não dá para a gente falar em insignificância penal. Então, súmula do STJ dizendo, ó, crime contra a administração pública, esqueça a insignificância, mas tem um detalhe. Olha a perguntinha aqui. Essa súmula aplica-se a todos os crimes contra a administração pública? Você sabe que sempre tem uma exceçãozinha, né? E do jeito que eu estou perguntando, é porque vai ter uma exceção. Porque nós temos crimes contra a administração pública que não são praticados por funcionários públicos. A doutrina ensina o seguinte, ó, essa súmula se aplica aos crimes funcionais. Aqueles crimes contra a administração pública que são praticados por funcionário público. Aí não se admite a insignificância. Mas nós temos crimes contra a administração pública que são praticados por particulares. Aí, nesse caso, tem um crime em que se admite. É o descaminho. Artigo 334 do Código Penal. Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Então, essa súmula se aplica a todos os crimes contra a administração pública? Não, somente aos crimes praticados por funcionários públicos. Qual é o fundamento? É no entorno desses crimes que a moralidade administrativa ela é mais atingida e os tribunais superiores admitem a insignificância no crime de descaminho, que é um crime contra a administração pública praticado por particular nesse caso. Está aqui, ó, o descaminho. Entendimento do STJ e do STF. De acordo com a Lei 10.522/2002 e a Portaria do Ministério da Fazenda 75, não se deve ajuizar execução fiscal de débito contra a Fazenda cujo valor seja igual ou inferior a R$20 mil. Como o fisco não tem interesse em executar débito inscritos como dívida ativa da União que não atingirem a importância de 20 mil, não haveria justa causa para a deflagração de ação penal. Se o valor é insignificante para o fisco, não pode ser relevante para o direito penal. Vou esclarecer isso aqui para vocês. Primeiro, que crime que é de descaminho, que é praticado pelo particular? Descaminho é aquele crime que o camarada vai até Paraguai, por exemplo,
e aí ele tem uma cota de $500 para trazer de mercadoria estrangeira, e ele vai lá e traz um computador, traz relógio, traz mercadorias que são permitidas, mas ele traz além da cota e não paga o tributo devido. Então é $500, ele gastou $5.000 lá. Beleza, você pode gastar o quanto você quiser, mas você vai ter que pagar tributo acima do que superar a cota aí. Mas o bonetão ali, ele passa, como quem não quer nada, a Receita não viu, e ele passou, nesse caso, ele vai cometer crime de descaminho, tá? Se ele for pego. Então, descaminho envolve mercadorias permitidas. Só que, no âmbito da execução fiscal, tem uma portaria lá do Ministério da Fazenda dizendo, olha, se os tributos sonegados, se a dívida for de até R$20.000, nós não vamos executar, não vamos cobrar essa dívida judicialmente, porque a hora do procurador da Fazenda, ele ganha bem, né? A hora dele é cara, então vamos gastar a energia de trabalho dele com aquilo que vale a pena. Vamos executar as multas milionárias aqui, as dívidas milionárias. Não vamos perder tempo com algo que é insignificante para o fisco. Claro que a dívida vai ficar lá, o cara fica devendo para o fisco, está lá com o nome sujo, entra como dívida ativa, mas não vai ter cobrança judicial. Aí lembre-se do princípio da intervenção mínima do direito penal. Ora, se para o fisco abaixo de 20 mil de tributo não é algo significativo, não vai o pitbull do direito penal, né, o todo-poderoso direito penal, agir. O direito penal ele é subsidiário, é intervenção mínima, só vamos agir quando os outros ramos fracassarem. Mas aqui, se não há interesse nem do fisco, por que vai haver interesse do direito penal? Então, dentro dessa ideia, o STJ, o STF falou até R$20.000 no descaminho, que é um crime contra a administração pública, nós vamos admitir a insignificância desde que presentes os requisitos. Compreendeu? Então, crimes funcionais admitem a insignificância? Os crimes funcionais? Não, súmula do STJ. Agora, tem crime contra a administração pública que admite a insignificância? Sim, tem pelo menos um, que é um crime particular contra a administração pública, que é o descaminho. E o contrabando? É possível a gente falar em descaminho no contrabando? O que é contrabando? Contrabando, a mercadoria, ela é proibida de ingressar no ordenamento, no ordenamento jurídico, olha, no território nacional. O grande exemplo é cigarro, não pode trazer cigarro estrangeiro para vender aqui. Não é que ele pode trazer e não está pagando tributo devido, isso é descaminho. Na verdade, a mercadoria ela é proibida, no descaminho ela é permitida, basta ele pagar o imposto. No contrabando, a mercadoria ela é proibida, não pode trazer, por exemplo, o cigarro. Então, o contrabando admite o reconhecimento da insignificância, e aqui os tribunais não admitem. Porque, diferentemente do descaminho, que atinge só o fisco, né, a função é arrecadatória, na verdade é como se fosse um crime de sonegação fiscal, embora previsto no Código Penal e não na lei de sonegação fiscal. O crime de contrabando ele atinge também o fisco, mas mais do que isso, ele atinge também a saúde pública, ele atinge também a moralidade administrativa, então atinge mais de um bem jurídico, por isso os tribunais não admitem. No contrabando não se cuida tão somente de sopesar o caráter pecuniário do imposto sonegado, como ocorre no descaminho, mas de tutelar a saúde pública, a moralidade administrativa, a ordem pública. Então é um crime pluriofensivo, atinge mais de um bem jurídico. Diante disso, e por não se tratar de delito puramente fiscal, o Supremo Tribunal Federal não admite insignificância em se tratando de contrabando. E o último crime aqui que a gente vai analisar, moeda falsa. Será que é possível? Moeda falsa, que é um crime federal, previsto no artigo 289 do Código Penal e que acontece muito no dia a dia. O sujeito foi lá e foi surpreendido com uma nota de R$5 falsa. Só isso, uma cédula de R$5. Podemos aplicar a insignificância? E aí os tribunais superiores falam que não. Não, aqui a fé pública está sendo atingida e a fé pública é um bem intangível, ligado à confiança que a população deposita em sua moeda, né? Então, não se admite o princípio da insignificância em se tratando de moeda falsa. Da mesma forma, os tribunais não aplicam esse princípio da bagatela a crimes contra a fé pública em geral, como, por exemplo, a falsificação de um documento público. Por fim, outro princípio ligado à ofensividade é da adequação social. O que significa isso? O princípio da adequação social. Uma conduta aceita e aprovada pela sociedade não pode ser considerada criminosa, embora prevista em lei. Então nós vamos ter tipicidade formal,
Só que não vamos ter a tipicidade material. Embora prevista em lei, a sociedade aceita esse tipo de comportamento. Por exemplo, os trotes universitários, que eventualmente causam uma lesão corporal lá, a mãe que fura a orelha do bebê para colocar um brinco, conduta socialmente adequada. Então, o princípio da adequação social, nesse caso, não há que se falar em crime. Então, qual é a natureza jurídica da adequação social? Pessoal, a mesma da insignificância. Exclui a tipicidade material e não é prevista em lei. Uma criação jurisprudencial. É considerada desdobramento também do princípio da intervenção mínima do direito penal. Tá? Agora, quais são os requisitos para aplicar a adequação social? Quais são os casos em que a jurisprudência reconhece esse princípio? Pois é, aqui, diferentemente da insignificância, isso aqui não foi muito aceito pela jurisprudência. Fiz essa observação. Ó. Ao contrário da insignificância, esse princípio não é tão aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores. Os tribunais não aplicam nos seguintes casos: crime de manutenção de casa de prostituição. Então o camarada mantém casa de prostituição, todo mundo sabe, a sociedade tolera isso, é crime. Podemos aplicar adequação social? Vem os tribunais e falam, não, é crime sim. Não é porque a sociedade vai tolerar aqui que nós vamos reconhecer que esse fato é atípico. Então, veja, não é muito aceito pela jurisprudência. Então, manutenção de casa de prostituição continua sendo crime. Outra hipótese, violação de direito autoral. Então, aquele que está lá, o camelô vendendo CD, DVD pirata, é crime de acordo com os tribunais, não é uma conduta socialmente adequada. Contravenção penal do jogo do bicho também. Então, não se esqueça, os tribunais superiores não admitem o costume abolicionista. Somente uma lei pode revogar uma outra lei. As exceções que aparecem, então, admitindo a adequação social, é o caso que nós trouxemos aí do trote universitário, da mãe furando o brinco furando a orelhinha da bebê para colocar um brinco. Tudo bem? Então encerramos aí o princípio da insignificância e da adequação social. Até a próxima aula.